Olá, meus amigos, bem-vindos. Fernando Mânica quem fala. Vamos para a aula do tema 2 da disciplina Governança, Risco e Compliance. Sejam todos muito bem-vindos. O tema da aula de hoje é Sistema Brasileiro de Combate à Corrupção. O que nós vamos ver na aula de hoje, nessa videoaula, é o contexto, o panorama da legislação brasileira que trata do tema corrupção. Esse tema que foi discutido por nós na aula passada, em que analisamos os diversos conceitos, sobre as diversas perspectivas, os bens tutelados, enfim, tivemos toda uma abordagem inicial acerca da corrupção no contexto internacional, e hoje vamos falar do Sistema Brasileiro de Combate à Corrupção. A videoaula tem como objeto, basicamente, fazer, como eu disse, um panorama, um apanhado da legislação brasileira que trata do tema, e a atividade que foi indicada a vocês, ela tem como objetivo fazer uma análise dos órgãos, das instituições governamentais que têm como função, como competência, o combate à corrupção no Estado brasileiro. A aula de hoje, portanto, ela é sintetizada nesse slide. E esse slide, que tem a legislação brasileira anticorrupção, ela traz uma série de leis que nós vamos analisar a partir de agora e que foram anexadas à aula de hoje no portal de cada um de vocês. Eu apenas gostaria de ressaltar que a Lei 12.846, que é a Lei Anticorrupção e seu decreto, o Decreto 8420, assim como a Lei 13.303, que é a Lei das Estatais, não serão analisadas nesse momento e não foram anexadas à aula de hoje, porque serão objeto de estudo em aulas específicas. Além disso, o Decreto 9203 de 2017, o último à direita, bem embaixo, ele trata da governança pública e será também objeto de análise em aula específica sobre o tema. O Decreto 9203 foi anexado à aula de hoje, mas não será discutido aqui em virtude de termos esse tema tratado numa aula subsequente, certo? Então, o que nós vamos fazer a partir de agora, se quiserem manter essa tela ou abrirem em outro lugar, eu vou fechá-la, para que a gente possa, de um em um, fazer aí uma análise, uma abordagem panorâmica, uma retomada da lei que vocês já conhecem e a apresentação da legislação que vocês ainda não conhecem e que tem como objetivo diminuir, combater, evitar, prevenir e punir a corrupção que eventualmente pode ocorrer no Estado brasileiro. E o primeiro diploma normativo, pessoal, o primeiro diploma normativo que trata do assunto é o próprio Código Penal. Então, o Código Penal, vocês bem conhecem, tem lá um título que trata especificamente dos crimes contra a administração pública. Temos lá peculato, peculato culposo, extravio, sonegação, a concussão, excesso de exação, corrupção passiva, prevaricação, condescendência criminosa, advocacia administrativa, abandono de função, exercício ilegal, antecipado ou prolongado, violação de sigilo funcional, enfim, uma série de crimes que vão do artigo 313 ao 327, que tem como sujeito ativo o funcionário público. E o artigo 327, especificamente, ele diz, né, ele traz o conceito de funcionário público, que é um conceito bastante amplo, né, até utiliza a expressão funcionário público, que foi abandonada pela Constituição de 88, para dizer que é todo aquele que, embora transitoriamente e sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Então, vários tipos penais aí que tratam de crimes, né, que em sentido amplo corresponderiam, em sentido amplo, à noção de corrupção. Depois, no capítulo 2, nesse mesmo título, temos os crimes praticados por particular contra a administração pública em geral. Então, tem a usurpação de função, desobediência, resistência, desacato, tráfico de influência, a corrupção ativa, né, assim como a gente viu a corrupção passiva
pelo funcionário público, temos a corrupção ativa praticada pelo particular em face de um funcionário público, o descaminho, o contrabando, impedimento, inutilização de edital, enfim, uma série de crimes que vocês analisam e discutem em direito penal especial. E por fim, ainda sobre o Código Penal, meus amigos, eu gostaria de ressaltar algo bastante importante, que é a Lei 10.467 de 2002. Essa lei introduziu uma série de dispositivos no Código Penal brasileiro, começando pelo artigo 337b, e ela trata de um capítulo específico, o capítulo 2A, nesse mesmo título, que fala dos crimes praticados por particular contra a administração pública estrangeira. Então, são 3 tipos penais, basicamente: corrupção ativa em transação comercial internacional, tráfico de influência em transação comercial internacional e a noção do funcionário público estrangeiro. Na verdade, 2 tipos penais e a definição do funcionário público estrangeiro. Isso decorre, como a gente já viu, de todo aquele movimento internacional capitaneado pelos Estados Unidos a partir da FCPA, de tentativa de estabilização, enfrentamento da corrupção na esfera internacional. Isso, portanto, é um tema conhecido por todos nós do direito penal, que tem como vínculo mais direto o combate à corrupção. Nós temos também, número 2 aí no nosso quadro, os crimes de responsabilidade, ou seja, a Lei 10.079 de 1950 trata dos crimes de responsabilidade praticados pelo chefe do Poder Executivo, pelo presidente da República e pelos ministros de Estado, uma série de atos que fazem com que se caracterize o crime e impliquem, portanto, a perda do mandato. É uma lei bastante antiga, que não tem sido objeto de grandes alterações nos últimos anos. Existem sim alterações pontuais acerca do procedimento, acerca da estruturação geral dessa lei, mas, enfim, uma lei também que, como eu disse, a legislação analisada na aula de hoje não diz respeito estritamente ao tipo penal, corrupção ativa e corrupção passiva, mas a noção geral e o combate, a prevenção e a punição de alguns atos que podem, em determinada situação, corresponder ou não à nossa noção de corrupção, tal qual vista na semana passada, na aula da semana passada, certo? Em terceiro lugar, a lei número 3, nós citamos aqui, conforme o quadro, a lei 4717 de 1965, que é a lei da ação popular. E essa é uma lei conhecida por todos nós, estudada ou pelo menos referenciada em direito administrativo, que dá a possibilidade de qualquer cidadão, desde que identificado por meio do seu título de eleitor, se insurgir contra atos que violem, atos que tenham algum vício de incompetência, forma, objeto, motivo ou finalidade. Portanto, qualquer cidadão, no exercício do que a gente chama de democracia participativa, democracia, um instrumento de democracia indireta, pode ajuizar uma ação popular com o objetivo de defender o patrimônio público, defender a administração pública em face de atos lesivos, seja do Distrito Federal, da União dos Estados, dos municípios, de entidades autárquicas ou de sociedades de economia mista, empresas públicas, serviços sociais autônomos, empresas dependentes ou entidades do terceiro setor dependentes de recursos públicos. Lei 4.717 de 1965 tem aí sim uma relação bastante importante, ou seja, integra o sistema brasileiro de combate à corrupção. Além dela, temos a Lei 7347 de 1985, 7.347 de 1985, que é a Lei da Ação Civil Pública. A ação civil pública, ajuizada
especialmente pelo Ministério Público, tem como objetivo, né, apurar a responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados ao meio ambiente, consumidor, bens de valor histórico, artístico, estético, turístico, paisagístico, bens difusos e coletivos, ordem econômica, ordem urbanística, ordem e dignidade de grupos raciais, étnicos e religiosos e ao patrimônio público e social. Então, esse também é um poderoso instrumento de defesa do patrimônio público, do patrimônio social, que visa especialmente evitar dano ao patrimônio e fazer com que haja responsabilização de quem eventualmente o tenha causado. Lei da Ação Civil Pública também, portanto, integra, eu já mencionei, um dos principais órgãos, né, de defesa do patrimônio público, da ordem pública, o Ministério Público, como legitimado para ajuizamento da ação civil pública. Temos depois, pessoal, na sequência, a Lei 8.137 de 1990, que fala dos crimes, né, uma lei de natureza penal, que fala dos crimes contra a ordem tributária, econômica e relações de consumo. Então, essa é uma lei também bastante importante, com um viés, um foco muito próprio na questão especialmente tributária e nas relações de consumo, que traz aí uma série de tipos penais que envolvem, especialmente naquilo que toca ao direito tributário, também a defesa do patrimônio público. Muitas pessoas comentam, né, e reclamam com todas essas operações no esteio da Lava Jato, numa tentativa desse colocar contrário à prática de atos corruptivos ou de corrupção, e eu concordo com isso, todos nós temos que ter esse posicionamento social e ético contra a corrupção, mas eu gosto de relembrar sempre, né? Eu tenho muitos amigos em várias áreas, seja no comércio, na área de combustíveis, na prestação de serviços, médicos, psicólogos e assim por diante, arquitetos, e eu costumo ressaltar algo bastante importante, pessoal, é crime prestar serviço e não emitir nota fiscal, né? Então, e não recolher o devido tributo. Então, se temos uma conduta e o compliance tem esse objetivo, se temos a delimitação, a determinação, a definição específica de condutas a serem ou não tomadas, a serem ou não admitidas por uma empresa, uma organização pública ou privada, esse conjunto de condutas parte eminentemente, ou no mínimo, do respeito àquilo que diz a legislação. E a legislação exige que se emita nota fiscal quando da prestação de qualquer tipo de serviço. Portanto, a ressalva que eu faço é que, tudo bem, vamos nos portar contrários à corrupção, mas vamos também, em nossas atividades, obedecer aquilo que exige a legislação, no caso, emissão de nota fiscal e recolhimento de tributo, algo que em determinados setores ainda não é praxe. E além disso, uma outra observação que não tem a ver com a aula de hoje, mas eu não posso deixar de fazer, é que em alguns casos o compliance é importante exatamente porque a legislação não é clara. Não há um detalhamento, uma interpretação acerca da legislação que seja, como eu costumo dizer, preto no branco. A linha divisória entre o que é possível fazer e o que não é possível fazer, eu já mencionei isso na primeira aula, que os americanos costumam chamar, né, de don't cross the line, né, não cruzar a linha, essa linha não é muito clara da própria legislação. Então, muitas vezes, empresas e, enfim, empresários e pessoas físicas acabam sendo acusadas da prática de atos equivalentes à corrupção em sentido amplo pelo fato de terem interpretado a legislação de modo diverso daquele que os órgãos de controle e o próprio judiciário venha a adotar como interpretação. Esse é um caso de extrema importância que entra a legislação, as políticas, a legislação não, as políticas de compliance, porque vão tentar esclarecer por meio de discussão, por meio
de consultas a especialistas. Qual é a melhor interpretação, qual é a melhor conduta a ser adotada naquela hipótese específica? Mas a não existência de compliance, e mesmo com compliance em casos extremos, ainda assim é possível que a divergência de interpretações gere a acusação ou mesmo o ajuizamento de processos contra determinadas pessoas ou empresas. Então, voltando e fechando esse caso que trata de um tema muito, né, que traz muitas questões discutidas, e vocês devem ter visto isso no curso, devem estar vendo ou terem visto no curso de graduação em Direito Tributário de vocês, né? A noção de evasão e elisão fiscal, aquela que é admitida, até que ponto o planejamento tributário é admitido ou não, isso tudo é objeto de várias e várias discussões. Por vezes, uma determinada conduta é considerada correta, adequada, legal, por vezes a mesma conduta acaba por configurar ou ser entendida como infração, ou mesmo como crime nesses casos aqui. Portanto, o compliance vem para tentar colaborar também nesse caso, e quanto mais detalhado for, maior a proteção da empresa e do empresário em relação a esse tipo de acusação, esse tipo de problema. Certo, pessoal? Vamos adiante, então. Mais uma lei, a Lei 8429 de 1992, né? Número 6 aqui, 8429 de 1992, a famosa e conhecida Lei de Improbidade Administrativa, que vocês também certamente viram em direito administrativo, quem sabe em alguma optativa, que tem como objetivo sancionar aqueles agentes públicos e aqueles terceiros beneficiários de atos praticados por agentes públicos que gerem enriquecimento ilícito, lesão ao erário ou que simplesmente impliquem descumprimento de um princípio da administração pública. É uma lei que também tem sido bastante discutida, há vários projetos de alteração da lei de improbidade administrativa, há uma certa percepção por parte dos estudiosos do direito administrativo e dos gestores públicos que há um ajuizamento talvez excessivo da lei de improbidade administrativa, com vistas à responsabilização de gestores que cometeram erros e não atos de improbidade, mas isso tudo é matéria de discussão para a nossa disciplina no segundo semestre, quando nós tratarmos de sanções negociadas ou justiça negocial, porque há uma novidade nesse tema, uma lei do ano passado que permite expressamente acordos de não persecução civil que se inserem exatamente no âmbito das leis de improbidade administrativa. De todo modo, elas têm relação, especialmente naqueles atos dolosos que causam dano ao erário e enriquecimento ilícito, uma ligação muito próxima com a noção de corrupção que nós vimos na aula passada. Na sequência número 7, pessoal, está relacionada aqui à Lei 8666 de 93, que é a Lei Geral de Licitações e Contratos Administrativos. Poderia incluir aqui também a Lei 10.520, a Lei 12.462, que é o RDC, a 10.520, que é a Lei do Pregão, todas elas tratando do procedimento ou processo de licitação, que varia aí conforme a modalidade. O que eu tenho a dizer a respeito disso? A própria 8666 traz, inclusive, algumas infrações e alguns tipos penais de crimes contra a licitação, mas a verdade é que a lei de licitações ela tem como objetivo evitar a corrupção, garantir a isonomia, a impessoalidade e a vantajosidade na contratação da administração pública, mas muitas vezes o que ela faz de fato é ser um instrumento de corrupção, né? E se nós formos ver, a Lava Jato, por exemplo, né, praticamente todas as contratações em que houve pagamento de propina, desvio de recursos e tudo mais, foi utilizada ou a Lei 8666 ou o decreto próprio que a Petrobras utilizava com base na Lei 8666, ou seja, o fato de existir um procedimento burocrático e altamente burocratizado no Estado brasileiro para a escolha da empresa vencedora
apta à celebração de um contrato não faz com que a corrupção seja afastada. Pelo contrário, então, essa também é uma outra discussão. Existe um projeto de lei já aprovado no Senado, atualmente em trâmite na Câmara dos Deputados, que substitui a Lei 8666, mas mantém grande parte da sua estrutura geral. Certo? Então, alguma crítica aí, 8666, mas que tem como objetivo, sim, evitar a prática de atos corruptivos. Depois, outra lei de caráter penal bastante importante, né, que é a Lei 9613, de 1998, que dispõe sobre crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, né, lavagem de capitais, branqueamento de bens, ocultação, tudo isso é tratado nessa legislação de índole penal, que trouxe um avanço bastante interessante no que tange a esse tipo de ilícito penal. Algumas discussões também decorrem, isso lá na esfera penal, vocês estão mais afiados em direito criminal do que eu, mas em relação ao crime de origem, em relação à realização da lavagem, aos modos de exercício desse ilícito penal e a penalização para esses crimes. Então, é quase que um microsistema jurídico dentro do sistema penal, dentro do direito penal, o crime de lavagem de dinheiro, que trouxe bastantes e importantes alterações e novidades nesse âmbito do direito. Na sequência, pessoal, a gente vai para a Lei Complementar 64 de 1990, a nona lei que estamos analisando, Lei Complementar 64 de 90, e o principal ponto aqui é a alteração que ela teve, como consta no quadro, pela Lei Complementar 135 de 2010. A Lei Complementar 135 de 2010 é conhecido como Lei da Ficha Limpa. A Lei da Ficha Limpa, ela nada mais fez do que trouxe novas hipóteses de inelegibilidade previstas em lei, no caso a própria Lei Complementar 64, com fundamento no parágrafo 9º do artigo 14 da Constituição Federal. Alguns de vocês eventualmente fizeram a disciplina optativa de Direito Eleitoral, que por coincidência eu também sou o professor, e lá nós podemos ou poderemos, caso vocês estejam fazendo, analisar os requisitos, os novos requisitos trazidos pela Lei da Ficha Limpa para que uma pessoa tenha condições de concorrer a um cargo público. Ou seja, a ideia aqui também é exigir uma série de requisitos, preenchimento de determinados critérios para que uma pessoa possa se candidatar com o objetivo final de garantir a lisura das eleições e fazer com que pessoas com condições e sem nenhum tipo de aspecto negativo possa assumir cargos eletivos no Estado brasileiro. Há várias críticas também à lei da ficha limpa. Uma colega de vocês, ano passado, defendeu uma monografia fazendo uma crítica bem intensa, com pesquisa de campo, em relação aos candidatos ou aos políticos que não puderam se candidatar em virtude da lei ficha limpa, mas isso a gente discute lá em direito eleitoral, não aqui. Aqui a gente tem que conhecer a existência da lei e ter a noção geral de sua abrangência, alcance e relação com o combate à corrupção. Além disso, pessoal, indo um pouco mais adiante, chegamos à Lei 12.527 de 2011, a Lei de Acesso à Informação. Essa lei também é uma lei revolucionária quando surgiu, eu, enfim, já era formado, ela trouxe, e lembro muito bem da discussão, da sua entrada em vigência, que ela trouxe aí uma série de exigências de transparência ativa, transparência passiva, para o poder público, para entidades que recebem recursos públicos, mesmo que sejam de natureza privada, e a gente sabe que uma das formas
mais eficientes de se evitar a prática de corrupção é a transparência, é a divulgação de informações, e com a rede mundial de computadores isso tem se tornado possível em diversas áreas, especialmente em relação aos gastos públicos, às contratações públicas, às parcerias celebradas pelo poder público. Portanto, extremamente importante, Lei 12.527 de 2011. E muito próximo dela veio a Lei 12.529, também de 2011, que acabou revogando a Lei 8.884, que trata do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, né? Aqui sim, um mundo, um subsistema jurídico integral, com alta especialidade e alta complexidade, que trata, né, da defesa da concorrência, de um órgão ou de uma entidade altamente importante e altamente técnica e especializada, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, né, o CAD, que trabalha muito no exercício dessa atividade técnica com vistas a afastar a dominação de mercado, enfim, uma série de atividades que buscam, em última instância, desnaturar o próprio mercado. Então, isso certamente vocês analisaram na disciplina, muito provavelmente, de direito empresarial, direito corporativo, e é algo extremamente importante de se conhecer as infrações da ordem da concorrência, certo? 12.529. Depois, uma lei que talvez vocês não conheçam ou não tenham manuseado, essa vale a pena a leitura completa dela. É a Lei 12.813 de 2013, que dispõe sobre conflito de interesses no exercício de cargo ou emprego do Poder Executivo Federal. Então, é essa lei que a gente muitas vezes ouve falar em relação a integrantes do governo federal, a ministros de Estado, ex-ministros de Estado. É uma lei que se aplica exclusivamente no âmbito da União. Ela trata de servidores ou de agentes que ocupam cargos no Poder Executivo da União e, especialmente, aqueles que têm funções assim conhecidas, né? Antigamente se falava, até hoje se fala em direito administrativo, funções de natureza política ou cargos de governo, que têm acesso a informações privilegiadas e tomam decisões em nome do próprio Estado, em nome da própria União. Então, essas pessoas têm uma série de requisitos a serem cumpridos para que elas não configurem ou não atuem de modo a exercer ou a que se configure o conflito de interesses. Esse é um tema super importante, especialmente como um dos pilares do compliance, né? As políticas internas, o código de conduta de uma organização, que é um dos pilares essenciais de um programa de compliance, envolve aí uma série de quesitos relacionados à inexistência de conflito de interesses, ou seja, o representante do poder público, aquele que ocupa um alto cargo, um cargo de alto escalão na administração pública federal e toma as decisões que vão impactar determinado setor econômico, não pode ter uma empresa, ser sócio de uma empresa que atua naquele setor econômico. Aquele que decide por contratar ou não determinada empresa não pode ter vínculo com uma empresa que presta serviço naquela área e que vai concorrer para a celebração, por meio de licitação, para a celebração de um contrato com com aquele órgão, com aquele ministério. Então, existe uma série de precauções que devem ser tomadas pelo agente público na administração federal. Nos estados e municípios, da mesma forma, isso deve acontecer, mas nem todos possuem regras específicas, como a Lei 12.813 de 2013, que se aplica à União Federal, mas estados e municípios têm atuado
para incorporar aos seus ordenamentos locais, porque trata de servidor público, de agente público de cada ente federativo, e na sua esfera de competência, cada um dos entes tem, enfim, atribuição e competência para disciplinar da forma mais adequada. E isso, pessoal, só fazendo gancho, a gente já está terminando a nossa análise da aula de hoje, a nossa aula se restringe a esse slide, né, esse panorama geral. Eu diria para vocês que, fazendo um paralelo já com o compliance em empresas privadas, mesmo em empresas públicas, é necessário, ou não é permitido também, que aquele que ocupa uma posição de poder, e lembrem, né, da noção de corrupção no âmbito público, no âmbito privado, também não use dessa posição de poder para interferir ou para deixar margem para que haja uma interferência de seu interesse privado na sua decisão que envolve o exercício de poder no âmbito de uma organização privada de uma empresa. Ou seja, se determinada pessoa é responsável pelo departamento de compras de uma empresa, ele não vai poder contratar, obviamente, com uma fornecedora cuja sócia majoritária é sua esposa, sua irmã, sua mãe e assim por diante. Ou seja, o conflito de interesses, a situação, o potencial conflito de interesses exige um disclaimer, exige, enfim, que se posicionem e que se evite qualquer tipo de relação que torne possível esse conflito ou que influencia a tomada de decisões daquele que ocupa determinada posição estratégica. Isso que define, por exemplo, né, tanto no Código de Ética da União Federal, quanto na Lei 12.813, por exemplo, decorre o impedimento de ministros ou de ex-diretores de agências de, imediatamente após deixarem seus cargos, exercerem funções privadas, porque eles podem utilizar e detêm, obviamente, informações privilegiadas que podem ajudá-los no exercício de suas atividades ou fazer com que eles prejudiquem terceiros. Então, aí uma lei bem interessante para que vocês conheçam, nós não vamos aprofundá-la na nossa disciplina, Governança, Risco e Compliance, mas fazer a referência que aqui estamos fazendo. Indo adiante e chegando ao fim, mas não menos importante, pessoal, a Lei 12.850, né? Essa lei revolucionou aí, e a partir dela se revolucionou, porque o Instituto da Colaboração Premiada já existia, mas a partir dessa lei ele se tornou de uso mais frequente, fácil e seguro, acabou transformando de modo bastante intenso o modelo de investigação criminal, de obtenção de prova e mesmo de possibilidade de condenação de organizações criminosas. Então, a Lei 12.850 traz aí uma série de dispositivos que trata especialmente da possibilidade de investigação, da possibilidade do acordo de delação premiada e que vem junto dentro dessa direção, desse caminho que o Estado brasileiro adotou à luz do ordenamento norte-americano, de se dar muito maior ênfase à fase de investigação e a possibilidade de que haja negociação antes do ajuizamento de uma ação, nesse caso de uma ação penal, inclusive por meio da celebração de acordos de colaboração ou de delação premiada. Eu gostaria de ressaltar que essa semana teve, não sei se vocês participaram, isso deve ficar gravado e o professor Anderson deve disponibilizar, mas o mestrado da Universidade Positivo, ele promoveu um evento sobre inteligência artificial e processo penal e direito penal com o professor Rodrigo Chemin e o professor Alexandre Moraes da Rosa, lá de Santa Catarina, em que, enfim, eles discutiram, eu acompanhei, porque tenho interesse, né? Acho bacana a gente ter interesse em outras áreas, não só a nossa, como a minha, direito administrativo, direito eleitoral, governança, risco e compliance, e ele tratou de uma série de questões relacionadas à forma, à paridade de armas e à forma de desenvolvimento da investigação e do processo penal hoje em dia e a partir de hoje, ou seja, um modelo de investigação e de punição
que se desloca da instrução probatória dentro do processo para o momento anterior de investigação, do qual participa ativamente, obviamente, os órgãos policiais e Ministério Público, mas também os próprios acusados, que precisam ter amparo, precisam fazer, inclusive, eventualmente, investigações internas e privadas para conseguirem realizar e deduzir um acordo que dê fim ao processo, eventualmente impõe a pena, impõe reconhecimento do crime, mas um bom acordo a ser celebrado. A ideia, portanto, para os próximos anos, vocês que estão saindo da faculdade agora, essa disciplina é importantíssima para vocês, na minha modesta opinião. A segunda parte dessa disciplina, o segundo bimestre, é importantíssimo, porque a gente vai tratar de justiça negociada, de sanção negociada, dos acordos substitutivos de sanções. Isso é extremamente importante, um caminho que o mundo tem tomado e que, seja em ações de improbidade, seja em ações penais, seja em acordos de leniência, ou seja, sanções decorrentes da lei anticorrupção, um caminho certamente adotado pelos profissionais da área e, obviamente, pelos envolvidos, é a negociação, é a solução pela via consensual. Certo, meus amigos? O objeto, portanto, e o tema da aula de hoje era trazer o panorama aqui do nosso sistema brasileiro anticorrupção, todas as leis aqui mencionadas, exceto aquelas que veremos em aulas específicas, e a atividade sugerida para que vocês façam, vale pontuação, obviamente, é fazer uma análise, uma breve análise de todos os órgãos brasileiros que trabalham aí ou que têm competência para atuar no combate à corrupção. Eu sou o Fernando Borges Mânica, foi uma satisfação falar com vocês. Na aula que vem a gente segue falando um pouquinho mais e especificamente da Lei 12.846, Decreto 8420, que é a Lei Anticorrupção Empresarial. Um abraço, até semana que vem.